looked like he jumped out of the mezzanine to dunk this ball. And LeBron slams it right in the grill of the Boston Celtics. That jet. Olá pessoal aí do canal Cravada, do seu canal da sexta. Sem mais delongas, vamos trazer os prognósticos para hoje, dia 6/1, né? Trouxe aqui 6 jogos aqui da NBA. Um deles já está começando agora, que é o Golden State, né? O poderoso Golden State enfrentando Los Angeles Clippers. O Golden State aí só com a ausência do Kevin Durant, né? Mas na última partida já foi assim, o time acabou se comportando bem nas vezes em que o Durant não esteve, né? Já o Clippers tem melhorado bastante, mas esses caras aí fazem uma diferença danada, né? O Milos Teodosic, por exemplo, um cara que estava organizando o time, e aí ele já não vai jogar, né? O time tinha melhorado ultimamente, né? Um time bacana, não justificava estar nas últimas posições. Aí, ó, os últimos 5 jogos o time perdeu apenas um para o Oklahoma, né? E já o Warriors vem aí numa sequência de vitórias já cotidianas, né? Perde muito pouco, né? Sempre mantém um nível. Os últimos 5 confrontos deu Golden State 6, 7, 8, 9. Por aí vai, né? O Clippers tem sempre dificuldade. Então esse jogo aqui é vitória do Golden State, né? E aí você pode escolher uma odd interessante em relação ao handicap negativo do Golden State, né? Que aí quem tem a assessoria do canal exclusivo tem acesso a essas informações, né? Você pode estar aí se inscrevendo e se informando direitinho. Brooklyn Nets e Boston Celtics, né? Brooklyn deu uma descansada, né? Não jogou na última rodada. Em compensação, o Boston vem aí do famoso back-to-back, né? Jogando vezes seguidas, né? Brooklyn Nets, nos últimos 10 jogos, venceu 4. É um time que está na parte de baixo da tabela, né? E o Celtics, um time muito bem organizado, né? O último confronto entre as duas equipes, né? O Boston venceu por apenas 3 pontos. Então, aí, ó, deu Boston nos últimos jogos, né? Placar mais elástico aí, 114, 105, mas sempre tem dado Boston Celtics, né? E até pelo momento dos dois times, né, você tem aí uma odd boa, 1,54 na vitória do Boston Celtics. Detroit e Houston. Houston que está aí sem o James Harden e o Nenê, né? De resto, o time está muito bem. Na ausência dele, tá aí o Chris Paul exercendo um importante papel de liderança, né? De passes, organizando o time mesmo, né? E o Detroit aí perdeu 2, né? 2 seguidas. Seguem aí sem os seus jogadores. Esses jogadores estão fazendo muita falta, né? Para o Detroit. Aí o time tem oscilado bastante principalmente nesses últimos 4 jogos aí, né? E o Rockets, apesar de ter perdido para o Golden State, né? Que é um adversário duríssimo, né? Tinha vencido o Orlando e os Lakers, né? E acreditamos que dessa vez o Rockets vence para uma odd aí de 1,44, né? E até com handicap negativo. Indiana e Chicago. Chicago é uma das grandes surpresas aí de umas 10 rodadas para cá, né? Um time que deixou de ser o saco de pancadas e passou a estar jogando muito bem, né? Muito promissor o time.
E o Pacers, né? Depende muito desse rapazinho aí, esse Victor Oladipo, né? Que ele é dúvida para hoje, ainda não está confirmado. Mas nos últimos jogos sem ele, o time tem pegado sonoras pancadas, né? 5 derrotas seguidas, né? E o Chicago, né? Teve várias vitórias aí, ó. Perdeu 2, aí venceu 3, perdeu. E venceu o Dallas, né? Num jogão. Vencendo 127-124. Né? Um time que sempre tem dado trabalho aí para os poderosos, né? Então, olha aí o último confronto. Eu tinha dado Chicago, né? E no anterior, uma diferença apenas de 2 pontos. Né? Então, tá uma odd bem interessante aí para o Chicago. Você tá aproveitando aí essa fase boa aí do time do Bulls, né? Para ganhar umas moedas aí. A gente vê aí, ó, tá 2,85 no Chicago. Se você não quiser cravar apenas vitória do Chicago, porque às vezes o time pode deixar escapar, né? Mas tem umas peças interessantes, né? Como é o caso do Mirotic, um grande jogador. Então, ó, você pode escolher um handicap, né, negativo para o positivo para o Chicago Bulls, entendeu? Para estar ajudando isso aí, para dar certo a odd. Cavaliers, né, que vem tropeçando, né? Conta com a volta do Isaiah Thomas, que não vai estar fazendo back-to-back, né? Quando for jogos seguidos ele não vai participar, né? Colocaram ele para fazer o seu retorno contra o Portland Trail Blazers, né? Ele foi muito bem, desempenhou um papel interessante. E aí contra o Celtics ele foi poupado, né? Contra o Celtics ele foi poupado. E aí para hoje, ó, provavelmente ele vai estar, né? Só o Derrick Rose e o Ivan Shumpert que são de fora. O Orlando não tem desempenhado um papel interessante, ó. Nossa, muitas derrotas, né? E por diferenças bem elásticas. O Cleveland nos últimos, alguns tropeços, né? Contra Golden State, Portland. Portland ele venceu, né? Perdeu aí pro Boston. Mas hoje tá todo mundo, né? E o Cleveland deve vencer essa partida tranquilamente. A 1,22, mas você pode conseguir um handicap negativo nele. E o último que eu coloquei aqui pra gente comentar, já na madruga, que é o jogo aí do Sacramento Kings e Denver Nuggets. Tá aí, Denver e Sacramento. Denver tem melhorado nas últimas partidas. Mais vitórias que derrotas, inclusive ganhou do Golden State, dando trabalho aí para os times, né? Venceu o Utah Jazz na última noite. E o Sacramento perdido muito, né? Os confrontos diretos, Denver nos últimos 4 jogos. Então, vitória do Denver Nuggets, 1,43. Então é isso aí, esses 6 jogos, né? Para hoje à noite, você possa estar fazendo a sua aposta e dando tudo certo. Se inscreva aí no canal, curte, comenta e contrate a assessoria, que é bem baratinho. Valeu, falou!